Todos, sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestras. E antes de darmos continuidade, eu gostaria de informar que, lamentavelmente, o Dr. Rodrigo Xavier Leonardo não estará presente no evento em virtude do falecimento da sua mãe, que ocorreu na semana passada. E por conta deste acontecimento, o seu pai fragilizado sofreu uma queda e está passando por uma cirurgia na data de hoje. Peço a compreensão de todos. Então, para a continuidade dos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes que vão falar sobre o tema Direito Material e Processo no novo Código de Processo Civil. Professor Estevão Lourenço Corrêa. Professora Rogéria Dotti. Professor Ronaldo Vasconcelos. Para o uso da palestra, convidamos convidamos o professor Estevão Lourenço Corrêa, que é advogado, especialista em Direito Internacional e Negócios Internacionais pela Universidade Positivo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Com a palavra, doutor, por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Rogéria Dotti, doutor Ronaldo Vasconcelos, que compõem essa mesa. Cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes, estudantes, operadores de direito. Gostaria de fazer uma saudação especial aos advogados que organizaram esse belo evento, nas pessoas da doutora Rogéria Dotti, do doutor Vicente Paula Santos, da doutora Adriana, doutora Marília, do doutor Marcos, e que tiveram um apoio sempre do nosso presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. José Lúcio Blom. Antes de adentrar a minha breve apresentação, não poderia deixar de registrar a justíssima homenagem hoje feita ao professor Alcides Munhoz da Cunha, que nos deixou um grande legado de obras de direito processual civil, notadamente de tutela cautelar. Era uma pessoa muito boa, querida de todos, e com quem eu tive a satisfação, o privilégio de ter sido orientado pelo professor Alcides no mestrado da Universidade Federal do Paraná. Foi um grande incentivador para mim, para a minha profissão, e com uma pessoa que eu tinha um grande carinho, não só a ele, mas um carinho também muito especial pela família dele. Hoje aqui presente a Maria José, a Lília, pela Marina. Era uma pessoa realmente fantástica e que sempre nos inspirou. O tema que eu vou apresentar aos senhores trata da cooperação jurídica internacional. Algo que no CPC de 73 era previsto de forma muito singela. Tínhamos previsão em apenas 3 artigos sobre jurisdição internacional, do artigo 88 ao artigo 90 do CPC de 73, e mais 2 artigos que tratavam da homologação de sentença estrangeira. O novo Código de Processo Civil já traz em sua parte geral normas e regulamentos mais avançados
em termos de cooperação jurídica internacional. Sobre esse tema que eu vou fazer uma breve apresentação. Eu trouxe aqui uma notícia que saiu no site do Superior Tribunal de Justiça na semana passada sobre a formação de uma comissão dentro da Advocacia Geral da União, formada para colaborar na elaboração de um tratado internacional de reconhecimento e execução de sentença estrangeira, para que a sentença tenha eficácia nesses países no âmbito da Convenção da Haia, onde diversos estados, nações são integrantes. E os objetivos desse tratado internacional visam um acesso prático à justiça, um acesso menos custoso para as partes, visa um reforço à segurança jurídica, uma maior previsibilidade, facilitando uma maior eficácia das decisões proferidas por autoridades jurisdicionais desses países, dando uma maior segurança para investimentos estrangeiros, nas transações internacionais, nas contratações internacionais. Vivemos em um mundo globalizado, em que cada vez mais há uma circulação de pessoas, há cada vez mais circulação de mercadorias e de bens entre os estados, e obviamente que a partir dessa maior circulação há obviamente conflitos que nascem dessas relações internacionais, e dentro desse contexto de globalização, de maior integração regional, é que o novo Código de Processo Civil ele trouxe em sua parte geral dispositivos a respeito da cooperação jurídica internacional, algo que não tem correspondente no CPC de 73. Então, na parte geral, nós temos disposições gerais, nós temos a previsão do auxílio direto e previsão de carta rogatória. E na parte que trata de processos nos tribunais, temos a homologação de sentença estrangeira, dessa vez muito mais detalhada do que nós tínhamos no CPC de 73. Dentro das disposições gerais, tem que ser observado alguns princípios naqueles tratados e convenções firmados pelo Brasil, bilaterais ou multilaterais, como a observância ao devido processo legal, a observância da ordem pública. Uma vez não observado o devido processo legal, não se pode reconhecer uma decisão de uma autoridade estrangeira em âmbito nacional, assim como respeito à ordem pública. Se prevê a reciprocidade nas disposições gerais, o que não necessariamente deve ser observado se tratando de homologação de sentença estrangeira. Há previsão, ainda nas disposições gerais, do trâmite dos pedidos de cooperação jurídica internacional através de autoridade central. A autoridade central já designada pelo novo Código de Processo Civil como sendo o Ministério da Justiça, a menos em que tratado ou convenção internacional estabeleça uma outra autoridade central, como nós temos, por exemplo, na Convenção de Nova York, a respeito de cobrança e execução de alimentos, onde a autoridade central prevista é a Procuradoria-Geral da República,
o trâmite através dessa autoridade central é mais rápido e menos custoso do que aquele trâmite pela via diplomática. Ainda dentro das disposições gerais, temos os atos previstos de cooperação internacional, que é citação, intimação, produção de provas, a própria homologação de sentença estrangeira, concessão de exequatur, a carta rogatória. Depois dessas disposições gerais, o novo Código do Processo Civil estabelece algumas regras de auxílio direto, que é aquele auxílio entre autoridades não jurisdicionais a respeito da lei nacional, da legislação nacional, e há alguns casos, alguma exceção também prevista para colheita de provas, em que a autoridade central no Brasil, recebendo esse pedido de uma autoridade estrangeira, é competente para dar eficácia àquele pedido internacional. O auxílio direto também nós não tínhamos no CPC de 73, temos previstos em alguns protocolos, convenções das quais o Brasil faz parte. A carta rogatória, agora com uma previsão expressa da natureza jurídica dela, uma natureza contenciosa, né, sujeito a um juízo de delibação para a concessão do exequatur. O juízo de delibação é a verificação daqueles requisitos formais, né, não se adentra ao mérito daquela decisão do juízo estrangeiro, cuja competência para a concessão do exequatur é estabelecido pela Constituição Federal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça. E o novo Código de Processo Civil trouxe uma importante inovação nessa parte da carta rogatória, que é a possibilidade de se reconhecer no Brasil uma tutela de urgência concedida por uma autoridade jurisdicional estrangeira através do procedimento de carta rogatória, ou seja, não através de uma ação de homologação de sentença estrangeira, que é um procedimento um pouco mais moroso, ainda que o requerido não tenha sido citado no estrangeiro. Então é um procedimento que é uma inovação trazida, já havia uma previsão em tratado internacional, mas que o novo Código de Processo trouxe em homenagem à eficácia dessa tutela de urgência. Finalmente, na parte da homologação de sentença estrangeira, que o novo Código de Processo Civil dispõe de uma forma mais criteriosa na parte que trata dos processos nos tribunais, né? É uma ação constitutiva, cuja competência também é do Superior Tribunal de Justiça, previsto na Constituição Federal. Uma vez homologada a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, quem detém a competência para executar essa decisão em primeira instância é o Juízo Federal, em primeira instância, independentemente da matéria ali tratada. Os requisitos para a concessão da homologação de sentença estrangeira estão relacionados, expressamente previstos no artigo 963 do novo Código, que trouxe algumas alterações, mas nada muito... poucas alterações, mais de redação a respeito daquilo que nós tínhamos no CPC de 73. A competência, então, continua sendo do Superior Tribunal de Justiça, é o presidente, a presidência do Superior Tribunal de Justiça que homologa, né? Caso haja uma contestação à homologação, aí caberá a órgão especial do Superior Tribunal de Justiça a sua apreciação da homologação de uma sentença estrangeira.
Um artigo interessante que o novo Código de Processo Civil trouxe também, uma inovação a respeito dessa cooperação jurídica internacional, é a possibilidade de se reconhecer a eficácia de uma decisão sobre divórcio, desde que divórcio consensual internacional, que tenha sido feito por uma autoridade jurisdicional de um Estado estrangeiro, que não tenha sido acordado a respeito de partilha de bens ou sobre guarda e alimentos, tenha apenas dissolvido o matrimônio. Essa decisão judicial é possível se reconhecer eficácia no Brasil, independentemente de homologação judicial. Há pouco tempo, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou esse artigo do novo Código de Processo Civil, a forma como se fazer isso, né, diretamente perante o ofício de registro civil, né, se apresentando aquela decisão juntamente com devidamente traduzida. Isso está previsto nessa normativa do CNJ. Então, essa possibilidade de se reconhecer diretamente perante o cartório de registro civil. Nós tínhamos já uma previsão na lei de introdução ao Código Civil de se reconhecer eficácia a uma decisão declaratória sobre o estado de pessoa, mas sempre houve grande resistência para a aplicação dessa norma. Então agora veio de forma mais clara, expressa no novo Código de Processo Civil e já regulamentado pelo CNJ. Eu acredito que o novo Código de Processo Civil trouxe nessa matéria de cooperação importantes avanços perto daquilo que nós tínhamos no CPC de 73, visando justamente a essa cooperação jurídica internacional que cada vez é mais importante. Mas, na minha visão, o novo código poderia ter ido um pouco mais além, na medida em que a própria Constituição Federal prevê no artigo 4º, parágrafo único, que o Brasil deve promover a integração regional, nos âmbitos econômico, político, cultural, com seus estados vizinhos, países vizinhos, no âmbito do Mercosul. Poderia ter previsto algo mais eficaz para se reconhecer decisões oriundas desses estados, de modo que permitisse fazer esse juízo de verificação dos requisitos pelo juízo federal em primeira instância, sem necessidade de passar pelo Superior Tribunal de Justiça. A meu ver, não haveria uma usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, justamente pelo fato da própria Constituição prever essa cooperação, essa integração regional. Nós temos alguns protocolos no âmbito do Mercosul, protocolo de Las Lenhas, protocolo de medidas cautelares, que já prevêem eficácia, inclusive eficácia extraterritorial dessas decisões. Então, não continuaria sendo feito a análise desses requisitos formais no Estado brasileiro, mas pelo juízo federal em primeira instância, diretamente, de um modo incidental. Até porque a sentença estrangeira, dificilmente, são pouquíssimos os casos em que há contestação no Superior Tribunal de Justiça. E também desafogaria a própria presidência do Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência pelo regimento interno do STJ para homologar uma decisão estrangeira ou para conceder o exequatur. Então eu acho que o CPC nessa matéria, o novo Código de Processo Civil, avançou bastante, teve um avanço muito importante perto daquilo que nós tínhamos
previsto no CPC de 73, mas, a meu ver, poderia ter ido um pouco mais além, nesse sentido da cooperação jurídica regional. Eu trouxe apenas alguns aspectos, né, que eu entendi mais relevantes, tratados pelo novo Código de Processo Civil em matéria de cooperação jurídica internacional, sem me ater muito a detalhes, às especificações de cada artigo, porque essa matéria é bastante interessante e merece sempre um estudo mais aprofundado. Poderíamos debater muito mais a respeito disso, mas eu procurei apenas destacar as principais inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Então, com essas palavras, essa breve apresentação, eu gostaria de agradecer à doutora Rogéria ao convite que me foi feito para poder fazer essa apresentação no 2º Congresso de Direito Processual Civil do Instituto dos Advogados do Paraná, e também agradecer, poder fazer essa homenagem ao querido professor Alcides Munhoz da Cunha, com quem eu tinha um relacionamento muito bom, um carinho muito especial, e desejando a todos um excelente evento e de muito sucesso. Obrigado. Convidamos agora para fazer sua explanação a professora Rogéria Dotti. Ela é advogada, doutoranda e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, ex-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, ex-coordenadora-geral da Escola Superior de Advocacia, da OAB Paraná, é secretária-geral adjunta do IBDP. Doutora, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer imenso, um prazer muito grande estar hoje aqui neste evento, não só pela importância do evento, coordenado pelo professor Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhato, pessoas a quem eu admiro profundamente, mas é, acima de tudo, uma emoção muito grande para mim estar aqui, porque este evento homenageia o professor Alcides Munhoz da Cunha. O professor Alcides Munhoz da Cunha foi uma referência para mim, na minha carreira, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. O Instituto dos Advogados do Paraná me deu grandes amigos. Esse acho que foi o legado para mim da minha participação no Instituto. E um desses grandes amigos foi o professor Alcides. Posso até dizer, com licença e respeito de sua família, que o professor Alcides foi para mim no Instituto um pai. Ele que me orientou tantas e tantas vezes quando tive a alegria, a felicidade, pelas mãos do Dr. José Lúcio Lombe, assumir a presidência do Instituto. Tive, portanto, uma referência sempre no professor Alcides, e por essa razão, este momento para mim é de uma emoção especial. Eu gostaria de fazer um agradecimento, antes de iniciar minha exposição, ao próprio presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. José Lúcio Lombe. Dr. Lombe, parceiro de tantas lutas, de tantas jornadas, não é, Dr. Lombe, há tantos anos. Dr. Lombe é uma referência para mim também, não só por tudo que fez pelo Instituto, por tudo que fez pela Ordem, quando foi um dos seus grandes presidentes aqui no Paraná, e por todas as iniciativas e o apoio sempre incondicional às iniciativas que eu adoto. Muito obrigada, Dr. Lúcio Lombe, por sua presença, pelo evento, pelo convite, por me propiciar estar aqui hoje neste encontro. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial à comissão organizadora do Congresso. Comissão organizadora coordenada pela querida amiga Adriana Dávila Oliveira. A Adriana foi incansável em todas as iniciativas necessárias para que esse evento se tornasse possível. Ela foi companheira ideal para essa jornada. E na pessoa dela, eu gostaria de agradecer as pessoas do Dr. Guilherme Brenner Luquezzi, Dr. Marco Antônio César Villatori,
Dr. Marcos Vinícius Pereira, Dra. Marília Pedroso Xavier e Dr. Vicente de Paula Santos. Em especial, Dra. Adriana, Vicente e Marília, meu profundo agradecimento e reconhecimento pela alegria que tive por podermos trabalhar juntos neste evento. E eu gostaria também de agradecer à Escola Superior de Advocacia, na pessoa da professora Graciela Marins e na pessoa da Lídia Mietzky. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos o apoio da OAB, o apoio da ESA e o trabalho incansável dessas duas pessoas, Graciela Marins e Lídia Mietzky. A elas, portanto, também, meu muito obrigada. E agradeço especialmente a presença neste dia, neste evento memorável para todos nós, do professor Egas de Seu Muniz Aragão. Professor Egas, saiba que para nós não poderia haver homenagem maior para o professor Alcides e para todos que estão aqui presentes, que não fosse a sua presença. A sua presença realmente engrandece o nosso evento e é motivo de muita, muita felicidade e satisfação. Eu queria agradecer também, dentre os amigos que o IAP me deu, a desembargadora Vilma Régia de Rezende, que nos auxiliou tanto para este evento, nos trouxe o professor Egas e nos tem auxiliado enormemente. E, por fim, a família, claro, do nosso homenageado, Dona Maria José, Marina, Lília e Eduardo. Sem eles, nada disso também teria significado. Muito, muito obrigado. As lições do professor Alcides Munhoz da Cunha permanecerão em nós por muitos e muitos anos. Eu trouxe essa frase de José Saramago, que fala que as pessoas existem enquanto existir a lembrança da sua vida e do significado, então, dessa sua vida nas pessoas que as amaram. É assim que penso em relação ao professor Alcides. As suas lições permanecerão em relação a tudo que ele nos trouxe, permanecerão nos seus alunos por muitos e muitos anos. As suas obras repercutirão ainda muito no processo civil, não apenas por aquilo que ele representa para o processo civil, mas também pela forma como ele fazia. Ele sabia transmitir conhecimento e sabia transmitir afeto e amizade. Onde o professor Alcides estava, havia sempre conciliação, havia sempre muito consenso e muita amizade. Nós aprendemos muito com o professor Alcides, não apenas na universidade, mas no próprio Instituto dos Advogados do Paraná. Então fica aqui registrada a minha homenagem a essa grande pessoa que foi o professor Alcides Munhoz da Cunha. E para homenageá-lo, trouxe uma pequena passagem da obra do professor Alcides, numa coletânea do professor Egas, coletânea que o professor Luiz Guilherme Marinoni organizou em 2005 em sua homenagem. Vários processualistas aqui do Paraná e do Brasil escreveram nessa obra em homenagem ao professor Egas, dentre eles o professor Alcides. E lá, então, há 10 anos, o professor Alcides dizia que faltam no processo civil apenas as reformas que venham permitir que o processo padrão se transmude, consoante o pressuposto, ora em processo sumário não cautelar, mediante sentenças injuncionais, ora que se transmude em processo cautelar, mediante sentenças que atuem emergencialmente e autonomamente o FUMOS, reservando o réu o ônus de assumir a qualidade de autor em ações impugnativas. Vejam que aqui, nesta passagem deste artigo do professor Alcides, há clara referência à tutela da evidência e à tutela antecipada e estabilizada, ambas agora reconhecidas e expressas no novo Código do Processo Civil. E isso já no ano de 2005. Portanto, as lições do professor Alcides continuam sem dúvida e continuarão por muitos e muitos anos. Meu tema de hoje é julgamento parcial de mérito. Trocado ideia com os colegas na coordenação científica a respeito do que falar em relação a processo e direito material. Eu optei por falar um pouco sobre julgamento parcial de mérito, porque é uma das grandes inovações no Código no que diz respeito à efetividade do direito material. Antes de entrar no tema, trouxe a evolução do conceito de sentença no nosso sistema processual brasileiro. O Código 73, originalmente, trazia a ideia de que a sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Em 2005, nós tivemos uma reforma muito importante no que diz respeito à execução e aí então ao cumprimento de sentença,
e que passamos a ter um processo sincrético, ou seja, o mesmo procedimento seria possível, além de ter o reconhecimento do direito, o cumprimento daquela decisão judicial. E, portanto, não era mais possível continuar com a noção de sentença, no sentido de que seria aquele ato que poria fim ao processo, uma vez que o processo continuaria na sua fase de cumprimento. Portanto, lá em 2005, nós tivemos essa reforma do Código 73, alterando então a noção de sentença, a partir do qual então se entenderia que ela seria o ato que implicaria algumas das situações dos artigos 485, 267 e 269 da lei anterior. Esse conceito não era suficiente, a doutrina traçou inúmeras críticas em relação a ele, e o Código, agora de 2015, traz uma noção um pouco melhor a respeito de sentença, estabelecendo então que seria o pronunciamento do juiz por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então vejam que o legislador agora, no Código de 2015, não fala mais em pôr fim ao processo, mas sim à fase cognitiva do processo, bem como a decisão que extingue a execução. Chamo a atenção dos colegas para já um detalhe em relação a essa nova redação do artigo 203, na nova redação da ideia de sentença, que é o fato do dispositivo mencionar com fundamento nos artigos 485 e 487. Evidentemente, ali a palavra deveria ser ou, porque o juiz extingue o processo, com ou sem julgamento de mérito, que é o que se estabelece nos artigos 485 e 487. Então, se trata, evidentemente, de um equívoco aqui do legislador. Mas já entrando no tema específico da minha exposição, o julgamento parcial de mérito, fica claro por essa noção de sentença que eu trouxe aqui para os colegas, que nós, no julgamento parcial de mérito, não temos um ato considerado como sentença. Nós temos, na verdade, uma decisão interlocutória, ainda que trate do mérito da causa. E aí, essa é a grande novidade do Código, porque até então, pelo princípio da unicidade da decisão, do julgamento, só poderíamos ter um pronunciamento de mérito ao final do processo com a sentença. Agora não, rompe-se esse princípio de uma única decisão, uma única sentença, e é possível então que nós já passemos a ter decisões parciais de mérito. Esta novidade vem expressa no artigo 356, está aí a redação para que todos possam observar, e as hipóteses são, quando houver uma parcela do pedido ou um dos pedidos se mostrar incontroverso, ou seja, quando não houver discussão judicial a respeito desse pedido, ou ainda quando, mesmo diante de controvérsia, ou seja, houve contestação por parte do réu, mas mesmo assim o pedido já estiver em condições de imediato julgamento. Isso será, evidentemente, quando não houver necessidade de novas provas a serem produzidas. Um ponto interessante é que até então este tema era tratado pelo nosso Código 73 através da tutela antecipada. Como eu mencionei agora há pouco, nós não tínhamos a ideia da possibilidade de fracionamento da decisão. E, portanto, a decisão teria que ser uma única decisão ao final do processo. Daí porque o legislador, quando da reforma que introduziu a tutela antecipada, o legislador criou a possibilidade desta tutela antecipada contemplar a hipótese de incontrovérsia, ou seja, quando um dos pedidos não se mostrar mais controvertido nos autos. Era uma maneira do legislador 73 procurar desde logo dar efetividade ao direito material, ou seja, satisfazer desde logo o direito subjetivo da parte, porque naquele ponto o direito não era mais controvertido. Então nada melhor do que já satisfazer esse direito, ainda que por tutela baseada em cognição sumária, porque como nós não tínhamos a possibilidade de fracionamento da decisão judicial, isso ocorria mediante tutela provisória, ou seja, tutela com cognição sumária. O que é ruim do sistema, então? Até então existente em 73. A decisão baseada no 273, parágrafo 6º, teria que ser confirmada ao final. Era uma decisão sem condição de produzir coisa julgada material. E agora, então, o Código corrige esse problema. Além da previsão do 356,
é possível também julgamento parcial em relação ao disposto no artigo 354. O artigo 354 trata do julgamento conforme o estado do processo. E se nós observarmos o texto, ele menciona que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz vai proferir sentença. Pois bem, os incisos 2 e 3 do artigo 487 tratam justamente de julgamento de mérito. O inciso 2º trata da decisão que reconhece prescrição ou decadência. E o inciso 3º trata da homologação de acordo. Tratam-se aqui, portanto, de decisões de mérito que podem ser concedidas, ainda que parcialmente. É o que vem expresso no parágrafo único. O parágrafo único estabelece que a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Portanto, julgamento parcial do mérito, ou seja, de apenas uma parte do pedido, é possível hoje, de acordo com o novo Código, com base no 356 e também em relação à prescrição e decadência ou homologação de acordo com base no 354, parágrafo único. E por que esta novidade é tão importante? Como eu já mencionei, rompe-se o princípio da unicidade do julgamento e isso permite um diálogo maior entre os planos do direito material e do direito processual, na medida em que nós vamos ter uma efetividade maior, uma celeridade para atender desde logo aquele direito que já não se mostra mais controvertido nos autos ou que não depende de novas provas. Trata aqui da questão de distribuição do ônus do tempo no processo, algo tão defendido pelo professor Luiz Guilherme Marinoni e que tem tanta relevância. O professor Marinoni costuma dizer que, além do ônus da prova, que é algo já muito aceito e tradicional no estudo do processo civil, nós deveríamos pensar também no ônus do tempo para a produção da prova ou o ônus do tempo simplesmente considerado ao longo do processo. Autor e réu devem distribuir de uma forma mais equitativa esse ônus do tempo. O julgamento parcial de mérito é algo que permite justamente uma divisão melhor desse ônus do processo. As normas fundamentais que estão dispostas hoje no artigo 1º e artigo 12, tem duas delas especificamente a previsão da razoável duração do processo. O artigo 4º e o artigo 6º tratam justamente dessa preocupação do legislador em garantir aquilo que a Constituição Federal já prevê desde a emenda 45, quando houve aquela reforma em 2004. Nós temos assegurado no nosso sistema processual a garantia da razoável duração do processo. E o legislador de 2015 nem precisaria fazer referência a isso, na medida em que isso já está previsto no texto da Constituição Federal. Mas o legislador quis deixar ainda mais claro muitos dos princípios da Constituição que são tão relevantes ao processo civil. Entre eles, então, a gente vê o direito das partes de obterem um prazo razoável a solução integral do mérito. Prazo razoável aqui exige que, quando o pedido já estiver em condições de julgamento, ele seja desde logo decidido. E ainda o artigo 6º, que prevê o dever de cooperação. Ali também está expresso que todos os sujeitos devem atuar no processo cooperando entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Vejam como esses dois dispositivos se referem muito à questão do julgamento parcial de mérito. A cooperação entre as partes do processo ocorre também em relação ao magistrado. O juiz também tem hoje o dever de cooperar para que haja decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Daí porque há um dever também do magistrado de proferir julgamento parcial sempre que isso se tornar possível. As hipóteses, então, como nós já estávamos nos referindo, seriam justamente a questão da ausência de controvérsia ou, vejam que as hipóteses não são cumulativas, ou ainda aquele pedido que já está em condições imediatas de julgamento. Ponto em comum, portanto, é sempre a desnecessidade de novas provas. E alguns exemplos práticos que a gente pode já citar para a aplicação do julgamento parcial de mérito. Vejam que aqui é um papel fundamental da advocacia.
E este evento, organizado pelo Instituto dos Advogados, tem, portanto, um papel relevante. A lei e tudo o que ela trouxe de favorável em relação à efetividade do processo só vai ser implementado na prática se houver trabalho dos advogados. São os advogados que devem insistir no processo para que tudo aquilo de mais favorável e mais positivo seja aplicado na prática. Nós é que devemos invocar ao magistrado os dispositivos que possam assegurar essa maior celeridade. E alguns exemplos, então, nesse sentido. Nas ações em que há divórcio e partilha, aliás, algo já muito comum nas áreas de família, quem advoga sabe, antes mesmo do Código de 2015, do início da sua vigência, já eram comuns aquelas decisões em que o juiz desde logo decretava o divórcio, deixando que o processo prosseguisse em relação à questão da partilha dos bens. Aqui, sem dúvida, se trata de uma decisão parcial de mérito. Questão também de representante comercial. Vamos imaginar que um representante comercial queira rescindir o contrato e queira desde logo afastar aquele vínculo de exclusividade, além, claro, de uma indenização. A indenização é um pedido que depende de prova, ao passo que, se não houver contestação em relação à rescisão e ao afastamento da exclusividade, desde logo poderá haver já uma decisão parcial de mérito. Ainda, nos casos de ação de indenização, danos morais, danos materiais, vamos imaginar que no dano material há necessidade de uma perícia, ao passo que em relação ao dano moral, aquele dano em ré ipsa, não há necessidade de provas. Havendo já prova do ato ilícito, não há por que não antecipar, desde logo, já julgando o mérito, pelo menos em relação ao pedido de dano moral. Ação de cobrança é outro exemplo em que o réu contesta, reconhece ser devedor, mas não daquela quantia exigida pelo autor. Aqui também nós já poderíamos ter uma decisão parcial de mérito, já condenando o réu ao pagamento daquela parte que não é controvertida nos autos. Enfim, são inúmeras as hipóteses, os exemplos que eu poderia trazer da aplicação prática do julgamento parcial de mérito. E a importância de nós invocarmos sempre esse dispositivo que tanto favorece a celeridade. Sempre lembrando, decisão parcial de mérito é hoje com base em cognição exauriente, nós não temos mais a necessidade de que ela ocorra através de tutela antecipada e, portanto, produz coisa julgada material. Grande vantagem da decisão parcial de mérito hoje é que ela dispensa caução. Nós conhecemos o sistema de cumprimento provisório de decisão e sempre há obrigatoriedade de caução, como bem expresso agora no artigo 520, inciso 4 do novo CPC. Sempre que há o cumprimento provisório da decisão, para assegurar o direito da parte contrária, tem que haver a caução. Pois bem, no caso de julgamento parcial de mérito, o legislador dispensou a caução. Isso vem expresso no parágrafo 2º, o que faz com que a doutrina já chame, então, o julgamento parcial de mérito como uma superexecução provisória, porque ela permite a efetividade desde logo sem sequer a exigência de caução. Então veja a importância do dispositivo. É claro que este cumprimento, então, desta obrigação reconhecida no julgamento parcial de mérito deverá ocorrer através de autos suplementares para não atrapalhar a continuidade do processo, e é o que vem previsto expressamente no parágrafo 4º. Mas o que é mais relevante é que o recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento. E, portanto, essa decisão tem eficácia imediata. Nós sabemos que houve um trabalho intenso durante a tramitação do Código do Processo Civil, na Câmara e no Senado, para que não houvesse mais o efeito suspensivo na apelação, para que as sentenças tivessem eficácia imediata. E isso, apesar dos esforços dos processualistas, não foi possível. Não foi possível aprovar no Congresso Nacional esta retirada do efeito suspensivo da apelação. De maneira que nós temos hoje no nosso sistema uma decisão com cognição exauriente, proferida através de uma sentença que não tem eficácia imediata. No caso de julgamento parcial de mérito, como o recurso cabível é um agravo de instrumento, aqui nós já teremos eficácia imediata. E daí, então, a grande vantagem das decisões que são fracionadas, porque naquilo que foi antecipado no julgamento parcial, há eficácia imediata e desde logo.
É claro que o recurso cabível é o agravo de instrumento porque se trata de uma decisão interlocutória e o agravo também a ele poderá ser concedido efeito suspensivo naquelas hipóteses expressas do 995 e do 1019. De qualquer maneira, a regra geral do agravo não é o efeito suspensivo como é na apelação, e daí então a possibilidade dessa eficácia desde logo. Detalhe que chama a atenção é que não cabe sustentação oral neste agravo, no agravo de instrumento decorrente do julgamento parcial de mérito, embora tudo levava a crer que o legislador deveria ter adotado também a possibilidade de sustentação oral, porque aqui é uma verdadeira sentença, ainda que sobre a forma de decisão interlocutória, há um julgamento de mérito. E, portanto, quando essa questão é levada ao tribunal, nada melhor do que se possibilitasse também a sustentação oral aqui. Lamentavelmente, o 937, quando trata da possibilidade de sustentação oral, não abrange o julgamento parcial de mérito, razão pela qual não é possível, então, a sustentação. Detalhe interessante é a questão do prazo para ação rescisória. Eu estava dizendo agora há pouco que o julgamento parcial de mérito ele é baseado em cognição exauriente e, portanto, produz coisa julgada material. A ação rescisória tem uma previsão específica no 975 que estabelece o prazo, então, para o ajuizamento da ação rescisória. E o legislador procurou, vejam a cautela do legislador, ele coloca que o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado. Se extingue, diz o legislador. E por que se diz se extingue? O legislador não quis estabelecer exatamente a data de início. Em relação ao julgamento parcial de mérito, muitos processualistas já vêm sustentando, e com razão, a meu ver, que o prazo deveria se iniciar já a partir do próprio trânsito julgado da decisão parcial de mérito e não da última decisão proferida no processo. Vamos imaginar um exemplo em que há uma decisão de julgamento parcial, o processo prossegue por mais 3, 4 ou 5 anos. Só ao final desse período é que vai transitar em julgado a última decisão do processo. Não seria coerente entender que o prazo da rescisória seria só na última. De qualquer forma, é o que prevê o 975. Então, por uma cautela, nada impede que já se ajuize uma ação rescisória até que a jurisprudência dos tribunais superiores venha a reconhecer definitivamente qual é efetivamente o marco temporal de início da fluência do prazo para a ação rescisória. Vejam que, ao legislador dizer que o direito à rescisão se extingue, é possível, portanto, o ajuizamento da rescisória logo depois do trânsito julgado da decisão parcial de mérito. Para finalizar, para não avançar no meu tempo, eu trouxe essa frase de Mário Quintana que diz que os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas, porque eu gostaria realmente de fazer essa homenagem ao professor Alcides Moraes Cunha, lembrando, como fiz no início da exposição, todas as lições que ele trouxe nos seus livros, nas suas obras, e que a gente espera que realmente leve a um processo civil melhor, mais sério e mais efetivo. Agradecendo novamente, então, ao convite que me foi formulado pelo Instituto dos Advogados, agradecendo a presença de todos aqui, desejo a todos um evento, um congresso que seja realmente bastante proveitoso. Muito obrigada. Ouviremos agora o professor Ronaldo Vasconcelos. Dr. Ronaldo é advogado, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela USP, professor e coordenador na Universidade Presbiteriana Mackenzie, vice-secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Por gentileza, doutor. Obrigado a todos. Eu tenho um problema enorme de hiperatividade, então acho que eu prefiro ficar em pé ali, eu vou mais essa liberdade. É um prazer enorme. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer muito o convite que foi formulado pelo Instituto, mas especialmente pela minha amiga Rogéria Dotti, que a gente costuma falar em São Paulo, que talvez seja
uma das pessoas mais competentes e eficientes que eu conheço na vida. Eu não sei como a Rogéria consegue cumprir todos os compromissos dela com tanta eficiência, com tanta cordialidade. Quem a conhece sabe. Então, não há dúvida de que o sucesso desse evento também se deve muito ao seu trabalho. Venho a Curitiba sempre com muita felicidade, porque encontro aqui meus professores queridos, pessoas que eu admiro muito. Então, a professora Teresa Rodovin Vambia, o professor Vambia, o professor Talamini, o professor Sérgio, o professor Marinoni, são pessoas especiais para todo o Brasil e especialmente para mim. Um evento desse em homenagem ao professor Alcides, maravilhoso, e não poderia ser diferente quando a gente, até pelo próprio BDP, imaginou fazer aquela série dos grandes processualistas brasileiros, né? E a gente ainda tem um compromisso marcado, e aí agora eu me dirijo diretamente ao professor Eggs, porque a gente tem a oportunidade de conhecer e conviver com alguns mestres justos e perfeitos na nossa vida, mas é sempre uma emoção. Eu tive essa sorte, com alguns mestres justos e perfeitos que me acompanharam e me deram oportunidade na vida. Eu cito especialmente o professor Dinamarca, fui formado ali naquele escritório. Cito o meu sócio, o professor Paulo Pons, que há tanto tempo me aguenta. Cito o professor Modesto Carvalhosa, que é uma pessoa especial para mim. Mas a emoção que eu tive hoje de poder cumprimentá-lo, professor Eggs, uma pessoa que eu só conhecia pelos livros, é indescritível. Então saiba que o senhor tem inúmeros admiradores, e aqueles comentários, volume 2, muito disputado em alguns sebos, inclusive, é bom deixar bem claro, sempre disputado, todas as edições, enfim, é uma honra. Então eu fico até um pouquinho constrangido de falar na presença do meu professor, mas emocionado de poder falar num público tão seleto. Pois bem, o meu perfil é um perfil muito diferente, talvez, do que se espera do professor tradicional. Eu me considero um advogado que gosta de dar aula, né? Então, quando a gente viu esse painel, o tema sugerido era direito e processo. Então eu falei, poxa, o que a gente pode tratar, né? O processualista realmente fica um pouquinho receoso quando vai falar um pouquinho de direito material, né? E na realidade, a primeira coisa que me vem à cabeça é o livro que talvez tenha mudado um pouco a minha perspectiva em pensar o processo civil. Eu cito aqui um livro muito importante do professor José Roberto dos Santos Pedac, Direito e Processo. E naquele livro, já há muito tempo, o professor Pedac já falava que para você conhecer o direito processual, você precisa necessariamente mergulhar no direito material. Ele dava vários exemplos. Isso mostra o quê? Mostra a evolução do ser humano dentro de um contexto de que nós saímos de uma fase sincrética do processo, que o processo não era ciência. Fomos para uma fase autonomista, adolescente do processo, que o processo se estabeleceu como ciência. E todo adolescente, de alguma maneira, começa a rejeitar seus vínculos. E foi isso que nós fizemos durante essa fase autonomista, até migrar para uma fase mais madura, que é a fase instrumentalista, em que a gente percebe que o processo não é nada sem o direito material, que o processo não é nada sem a Constituição Federal, que o processo não é nada sem todas as outras ciências que o cercam, porque o importante não é o processo pelo que ele é, mas fundamentalmente pelos resultados que ele vai produzir. Quando eu pensei nessa frase, que não é minha, que é dos nossos mestres, eu falei, pronto, vou falar de execução. Execução é um tema que agrada a todos, porque ele se aproxima muito daquilo que a gente imaginou quando deu início lá à pretensão. Aliás, a professora Ada Pellegrini Grinova, é até bom falar isso, a professora Ada Pellegrini Grinova, outra mestre da nossa vida, ela prometeu revolucionar o direito processual brasileiro nas jornadas brasileiras de Porto de Galinhas que se avizinham. Então a gente está esperando essa revolução e ela virá. Nós recebemos o texto da professora Ada, que ela rediscute a teoria geral do processo à luz desse novo Código de Processo Civil. E é importante a gente pensar essa metodologia, porque às vezes a gente tem uma metodologia muito voltada à primeira porta, ao processo, e a gente tem que lembrar que a gente tem outras tantas alternativas. Então, vamos primeiro encaminhar o tema. Antes até de falar de princípios, eu já ouvi muita gente falar aqui não.
Mas eu vi por aí umas pessoas falarem assim: este é o primeiro código democrático do Brasil. Muito cuidado em falar isso. Porque de antidemocrático, o Código 73 não tinha nada. Ele era tão democrático que o processo não acabava. Essa mesma galhofa já foi colocada antes, falando da teoria da empresa na Itália, que a teoria da empresa desenvolvida em 40, a época de Mussolini. Então, assim, não vamos relacionar o período vivido pelo Brasil em 73 com o que o Código representava. O Código 73 é uma obra premiada e homenageada no mundo inteiro. O Código de 2015 vem para trazer coisas novas, testes novos. Por exemplo, nós precisávamos imaginar um sistema de precedentes. É o início disso. Talvez não da melhor forma, mas o que é a melhor forma? É muito mais fácil você criticar uma coisa do que construir. E quem vai construir isso somos nós. Portanto, o objeto dessa palestra aqui não é destacar as principais alterações da execução, aliás, já limitando o meu tema, né? Porque é uma das coisas assim, talvez um dos piores, na minha visão, uma das piores coisas que aconteceu na última reforma, a reforma anterior ao Código, na transição do processo dualista para o processo sincrético, especialmente a reforma de execução de 2005, 2006, 2007, foi essa ideia de a gente mudar o nome da execução. A execução é uma coisa guardada do título executivo extrajudicial, e o cumprimento de sentença é uma coisa completamente diferente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, qual é o escopo único do processo de execução? Satisfação. Qual é o escopo único do cumprimento de sentença? Satisfação. Então a gente começa a criar como se fossem dois mundos completamente diferentes, e só nós trabalhando dessa maneira. É claro que a gente pode ter um caminho diferente no cumprimento de sentença judicial, um aspecto mandamental, que bom! Mas o que vale bom, o que é bom para um pode ser bom para o outro. Por isso que essa é a proposta dessa palestra, desse breve introdução. Para que a gente pense o processo de execução à luz dos princípios que marcam tanto o processo de execução quanto o cumprimento de sentença. Os princípios basilares da execução. O princípio da responsabilidade patrimonial. Que é essa base? É a base, a ideia de que a obrigação tem um escopo, a execução tem um escopo único. Ela é o veículo entre a obrigação e a satisfação. É isso. E toda execução, assim como a vida, ela é marcada por um dualismo. O processo civil é eternamente marcado por dualismos. Qual é o dualismo mais tradicional que nós estudamos e lemos, escrevemos e nós nunca encontramos a solução? Segurança jurídica ou celeridade? O cobertor é curto. Ou você puxa para a segurança jurídica e você perde celeridade, ou você puxa para a celeridade e perde segurança jurídica. Qual é o caminho? O caminho a gente tem que encontrar o equilíbrio. Por isso que o número 3 é perfeito. Ele sai dessa dicotomia do bem e do mal, do certo e do errado, e a gente começa a trabalhar sobre um outro plano. E o plano, o equilíbrio da execução, ele tem que ser buscado justamente na dicotomia entre o princípio da máxima efetividade, artigo 797 atual, do artigo 612, e a máxima efetividade, o artigo 612, 797, e a menor onerosidade, artigo 620, atual 805. Qual a leitura que se propõe? A leitura que se propõe é: a execução se faz no interesse do credor, do exequente, desde que não seja demasiadamente onerosa ao devedor. E a gente vai encontrar ao longo do código, nessas mudanças, institutos que vão privilegiar um e outro. Agora, não só os institutos que estão aí colocados, mas o que a gente tem que propor para melhorar o sistema. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não aguento. Eu vou falar logo, porque daí o pessoal já sabe quem é o culpado. Um dos culpados sou eu. No IBDP, eu fiquei responsável por uma coisa no código: brigar nas famosas audiências públicas. Você tinha grande possibilidade de participação. 3 minutos. Então, toda audiência pública eu tinha que ir e defender um ponto. Esse era o meu ponto: a ampliação da possibilidade do parcelamento para o cumprimento de sentença. Porque, desculpa, eu atuo com recuperação judicial e falência, então eu adoro parcelar.
Lá a gente exagera um pouquinho, porque o parcelamento lá é de 10 anos, 15 anos, carência de 2, haircut, não, a gente nem fala mais haircut, a gente fala prêmio pela pontualidade. Quando você verifica, você trouxe seu débito para nada. Bom, no Código de Processo Civil o negócio é mais sério. A ideia do parcelamento, que foi muito bem-vinda na última reforma, é você poder depositar 30% e parcelar o restante. Nossa, isso viabiliza uma alternativa tão grande, tão melhor que você deduzir os embargos completamente instituídos de fundamento. É o equilíbrio, porque você não é do jeito que o credor gostaria, mas é o que pode ser feito pelo devedor. Os civilistas queriam morrer com esse dispositivo, porque você mudava a autonomia, a obrigação, mas veio e funcionou. Acredito que todo mundo aqui já usou o parcelamento. Por que cargas d'água a gente não pode usar no cumprimento de sentença? Aí vem, o que a gente faz? A gente constrói a jurisprudência. E o que a magistratura, em sua grande parte, fazia? Definia o parcelamento também no cumprimento de sentença, com uma questão bem simples. Você não cumpriu no prazo, pronto, inclui a multa e parcela. Encontra o equilíbrio. E era ótimo, porque não tinha nada na lei. E aí a gente foi, agora a gente vai mudar, porque tem jurisprudência em cima. E vai lá, tem que mudar. Sabe o que aconteceu? Piorou. Porque agora está escrito lá no 916, não pode parcelamento. Então piorou. Desculpa. Era melhor ter ficado quieto. Eu juro para vocês, eu já tinha me dado por eu tinha desistido. Mas a gente não pode subestimar a capacidade e a técnica legislativa do Tiririca. O Tiririca é perfeito. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas tinham alguns gênios que gostariam de tirar a prisão alimentícia da execução de alimentos. Vocês lembram disso? E quase saiu. Dizem que era a bancada da bola. Não sei se é verdade ou não. Parece que era vinha da bancada da bola. Vamos imaginar. Olha o que aconteceu. A professora Teresa Rodolfin Vamber convidou a gente para escrever os comentários, né? E aí, como eu costumo fazer sempre, eu acabo deixando tudo para a última hora. Eu falei, não, pô, comentário da ação monitória, são 3 artigos, dá para fazer rápido. Tudo bem, só que são 15 parágrafos. Gente, só tem, pelo amor de Deus. Olha o nosso código, melhorou muito. Tinha 1.200 artigos, agora tem 1.060. Com 15 parágrafos, para a maioria dos artigos. É ou não é? Falando mentira? Aí eu estou lá fazendo o artigo 701, comentando o artigo 701, tentando inventar alguma coisa, e de repente eu vi lá, pode parcelamento na ação monitória. É cabível 916 na ação monitória. Comecei a pensar, falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu entendi, peraí. Lá, antes, falou que não podia o parcelamento. E agora na ação monitória, que é o que quando converte em título executivo? Porque a ação monitória é um documento sem eficácia de título executivo. Convertido em título, ele é o quê? Título executivo. E ele fala que pode parcelamento. Desculpa, não sei vocês, eu só estou chamando a minha turma. A minha petição vai continuar igual. Princípio da menor onerosidade, princípio da menor atividade, equilíbrio e, olha que como legislador, apesar de negar, deu uma brecha. Não sei se vai dar certo. Vai ser uma briga difícil. Outro dia eu tive uma discussão sadia, obviamente, com um grande amigo meu, grande professorista, o professor Rodrigo Mazei. E ele é radicalmente contra. Mas a gente gosta de um desafio. Eu sou São Paulino, hoje em dia todo desafio é bem-vindo. Eu fui até a Colômbia do São Paulo. Pois bem, então a gente vai trabalhar à luz dessa discussão. Eu queria colocar uma outra questão aqui, então não sei se o tempo vai ser suficiente, então a gente vai trabalhando com o que dá. Uma outra coisa que eu achei maravilhosa, só para chamar a atenção, para ver também como eu acho que a gente está um pouquinho na contramão, é esse artigo 785 que eu juro para vocês que eu não consigo explicar para meus alunos de graduação. Porque a primeira aula que você dá na teoria geral do processo é fazer classificação de tutela, né? Aí você coloca assim, olha, alunos, vamos lá, processo de conhecimento, formação do título. Processo de execução, já tem o título. Mas professor, se eu tenho uma crise de adimplemento, qual é a pergunta que o aluno tem que fazer? Se eu já tenho o título, execução.
Se eu não tenho título, processo de conhecimento. Esse é o kit básico, não é? Que a gente ensina, que a gente aprendeu. De repente você olha lá, a existência do título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título judicial. Hein? Como é que você justifica isso? Não estou falando, Lippmann não gostaria disso. Condições da ação, interesse, né? Interesse, necessidade e adequação, não é? A gente precisa da tutela, mas ela é adequada. Eu já tenho título. Brincadeiras à parte, todo mundo já jogou o jogo da vida, né? Numa noite chuvosa na praia, né? Eu já estou na casinha 10, por que eu vou voltar para a casinha 2? Não tem lógica. Tem lógica. Eu não concordo. Deixa bem claro, não concordo, mas a gente tem que pensar com a cabeça do Tiririca. Sabe qual é a cabeça do Tiririca? A cabeça do Tiririca é: vamos colocar o processo para frente. Então, olha o que acontece. Quantos títulos executivos extrajudiciais nós temos no Brasil? A gente tem mais de 20. E sabe o que fizeram nesse código novo? Incluíram mais 2. Despesas condominiais e... deixa eu lembrar aqui qual que é o outro. Despesas condominiais e créditos de serviços notariais. Virou título executivo extrajudicial. É o artigo 784, 10 e 11. Vê? Olha, os notários devem ter adorado. Os síndicos de condomínio amaram. Do mesmo jeito que já tinha adorado os corretores de seguro com seguro de vida. Gente, tem título extrajudicial mais complicado do que seguro de vida? Porque todos os elementos da obrigação a gente tem que tirar fora do título. Qual é o problema disso? É essa reflexão que a gente está colocando. E veja como a gente talvez esteja na contramão. Se você vai olhar na Itália, você tem 6 ou 7 títulos executivos extrajudiciais. Se você vai olhar na Alemanha, é a mesma quantidade. Por que a gente tem tantos títulos? Porque o legislador pensa assim: jogo da vida. Já que o processo de conhecimento não funciona, vamos transformar documento em título e vamos colocar lá na frente a casinha. Só que quando você faz isso, você transfere para a execução, que é um ambiente rarefeito de cognição, em tese, todo o problema do processo de conhecimento. Então é a mesma coisa do que é a Bolívia do processo civil, a execução. Você consegue jogar o primeiro tempo, o segundo tempo não. Porque tudo que a gente quer de maior cognição, a gente tem que buscar fora do processo de execução. Essa é a ideia, não é um processo de satisfação? Então veja como a gente está na contramão. A gente aumentou o rol de títulos executivos extrajudiciais, independente da importância desses créditos. Não estou discutindo a importância desses créditos. Você aumentou a quantidade desses títulos executivos extrajudiciais, e isso mostra que a gente transfere para o processo de execução um problema que é do processo de conhecimento. E o legislador tanto reconhece isso que abre a possibilidade de, nos títulos executivos extrajudiciais que foram formados no mercado, trabalhar com o processo de conhecimento. Só pode ser isso. Porque esse artigo, sinceramente, ele não tem lógica no sistema. Se eu tenho título, por que eu vou buscar a formação do título? A não ser que eu não tenha aprendido certo. Não sei, acho que a gente tem que refletir sobre isso. Pois bem, o que mais a gente pode falar? Isso aqui é ótimo. A gente ampliou e começou a trabalhar com instrumentos de satisfação da obrigação. Então a gente tem que pensar, esse princípio a gente pensa do ponto de vista da máxima efetividade. Ninguém tem dúvidas de que a possibilidade de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes é uma coisa boa. Claro que é. Do mesmo jeito que o primo irmão desse instituto aqui, que é o protesto que foi imaginado no cumprimento de sentença, também é maravilhoso. Aí a pergunta: será que eu posso usar o protesto no título executivo extrajudicial? É claro que pode. Por que não? Que vedação que você tem? Nenhuma vedação. A gente tem que trazer o que é bom de um para o outro, desde que eventualmente não se confrontem. E não tem nada que confronta isso. A gente está brincando em São Paulo de que esse dispositivo, especialmente o dispositivo do cadastro de inadimplentes, é a transformação do Poder Judiciário nas Casas Bahia, essas Casas Bahia, assim, dedicação total a você. Porque ele fala aqui no parágrafo 2º, a certidão será expedida em 3 dias.
e aí você vai lá e registra o processo. Gente, pode ser uma medida ótima, desculpa, você tem uma possibilidade dessa, é óbvio que a gente vai utilizar, porque ter o crédito negativado não é uma coisa boa. Então que bom, uma iniciativa boa, a gente só precisa fazer com que ela aplique, né? Aí o legislador já preocupado já começa a colocar nesse sentido. Então acho que essa é uma medida que se faz em virtude da máxima efetividade da execução. Ainda falando sobre temas importantes que envolvem o direito material, finalmente, né, demoramos 2 reformas para viabilizar a penhora de salário. A gente consegue trabalhar um pouco com isso, porque a jurisprudência, vamos lá, o que a jurisprudência já fazia? Já fazia isso. Não adiantava você, devedor, chegar lá e falar assim, não, aqui meu salário penhorado, libera aí. Saláriozinho de 50 mil, vem aqui, vem, conversa comigo. Era isso que o juiz faz, ele vai lá e equilibrava, fazia uma porcentagem, liberava, mandava comprovar. Não tem nada de errado nisso, é o que? Buscar efetividade. Que bom que a gente avançou nesse sentido. Outras questões, definição de preço vil, isso também é uma questão. Tudo que eu coloquei aqui, eu estou trazendo alguns julgados recentes. Eu acho que esse PowerPoint depois vai ser disponibilizado para todos vocês. Mas tem alguns julgados bem recentes que mostram que antes mesmo da edição desse novo código, a gente já estava caminhando nesse sentido. Então a questão de definição de preço vil, eu trabalho muito com falência e recuperação, como eu disse com vocês. Gente, desculpa, é uma questão de mercado. Não adianta você avaliar um bem, um valor. Tem um bairro lá de São Paulo muito famoso, de casas ótimas, de prédios ótimos, apartamentos com metragem enorme. Nesse bairro está sediado o maior clube do mundo, o São Paulo. É o Morumbi em São Paulo. O Morumbi é um bairro muito bom de São Paulo para se morar. Mas o metro quadrado do Morumbi é metade do metro quadrado de um outro bairro bom, como por exemplo Jardins. Por quê? Porque lá no Morumbi, infelizmente, a gente tem um problema muito grande de segurança. Tem muitas favelas próximas do Morumbi, então tem muito problema de segurança. E fez o que com o preço dos imóveis? Caiu vertiginosamente. Então você pega imóveis que são avaliados lá, vamos lá, por 6, 7, 8 mil reais o metro quadrado, que é um valor baixo para padrões de São Paulo, e você tenta fazer 1, 2, 3, 4 leilões e não vende, não aparece licitante. E você vai conseguir vender isso por 3, 4 metros quadrados. Se você fosse estabelecer isso, seria preço vil, mas não é preço vil, é o que o mercado paga. Então essa liberdade foi também boa. Então definiu o preço vil com 50%, tudo bem, mas aquele julgado do ministro Otto Fernandes traz uma possibilidade, inclusive, de você trazer para valores inferiores a isso, desde que constatado. A grande realidade é máxima efetividade, menor velocidade. Ninguém quer ganhar vantagem na adjudicação de imóveis, mas em situações extremas, a gente tem que arrumar uma alternativa. Aquisição de bens e prestações. Isso aqui se faz em virtude da menor velocidade. Que bom! A gente começa a... Gente, uma das melhores coisas que aconteceu na lei de falências, já estou encerrando, não tem? Uma das melhores coisas que já aconteceu na lei de falências foi a possibilidade de você adquirir bem sem sucessão trabalhista, sem sucessão tributária, podendo parcelar valores. Isso você... O que aconteceu no mercado de falência e recuperação? O mercado de falência e recuperação é um mercado muito fechado. A partir do momento que você abriu um campo de trabalho, e eu falo para vocês, eu prefiro trabalhar com investidor 100 vezes do que trabalhar ou com o credor ou com o devedor. É uma advocacia muito bonita. A advocacia do investidor, que abriu o mercado a partir do momento que a regra jurídica começou a dar segurança para esse investidor adquirir ativo nesse processo. Aqui pode acontecer isso também, porque a partir do momento que você viabiliza a aquisição em prestações, em outras formas, fica ótimo, porque antes, como que era a forma tradicional? Você tem que pagar à vista. Quem tem dinheiro à vista, ainda mais num sistema de crédito como o nosso. Então a gente tem que pensar em alternativas, e isso também é bom. Para finalizar e a gente chegar nos dois pontos finais que eu gostaria de abordar aqui. Primeiro, a questão da prestação intercorrente. Que bom, também totalmente ligado ao direito material, né? Que também não dá mais para a gente ficar com aquelas execuções anos e anos e anos na cabeça do devedor. Eu tenho cliente meu, felizmente, né, com processo de execução desde 1989, 90.
Mas a minha filha tem 4 anos, esse processo tem que durar mais um pouquinho. Mas não dá para segurar muito não. Porque a gente tem uma hora que isso aí tem que acabar. A prescrição intercorrente é um instituto que já vinha sendo utilizado, mas estava faltando a gente positivar. Positivamos ele aí com os 921, 924, estabelecendo aí que depois de 1 ano começa a correr essa prescrição intercorrente, em prazo de 5 anos, e a gente começa a trabalhar com isso. Então, qual é o papel do credor? O papel do credor é trabalhar ativamente nessa execução, para ver se você localiza bem logo e toca isso, porque senão esse processo tem que ser extinto. E aí vem ligando isso ao último ponto. Que perda enorme de oportunidade nós tivemos de desjudicializar um pouco a execução. Tantos e tantos atos que assoberbam o Poder Judiciário, que poderiam muito bem serem feitos por agentes de execução. Isso criaria um mercado para muitos advogados e bacharéis, porque a gente sabe disso. A quantidade de profissionais que nós jogamos no mercado é uma quantidade muito grande. A gente precisa encontrar caminho para esses profissionais, para os jovens profissionais. É o que eu falo para os meus alunos em sala de aula: olha a mediação, estuda isso, vai trabalhar com alguma coisa diferente, vamos mudar a mentalidade. Olha mais um espaço enorme que a gente tinha aqui. Criar o sistema de agentes de execução, coisas que nós poderíamos fazer fora do judiciário e viabilizando que o judiciário resolva outras questões que não essas, talvez as questões mais importantes da execução. Com essas breves considerações e agradecendo muito a paciência de vocês e muito honrado de estar aqui diante de um mestre que eu só tinha conhecido pelos livros e finalmente pude conhecê-lo pessoalmente, agradeço imensamente o convite e por tudo, Rogério. Obrigado. Agradecemos pela exposição dos nossos palestrantes e convido o Dr. Vicente de Paula dos Santos para fazer a entrega dos certificados. A entrega então à professora Rogéria Dotti. A entrega ao professor Estevam Lourenço Corrêa. E a entrega ao professor Ronaldo Vasconcelos. Gostaríamos de informar aos nossos participantes que no hall de entrada do auditório será realizado o pré-lançamento do Código de Processo Civil anotado, uma parceria entre a OAB Paraná e a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. São comentários de 138 professores de todo o Brasil e voltados à aplicação prática do Código. E nós convidamos então todos os presentes para o intervalo e retomaremos os trabalhos às 16 horas. Teremos um coffee servido no primeiro e no segundo andar. Até breve.